o serviço de trazer, né? Obrigado. Agora vamos ouvir a palavra de Deus. Eu queria pedir para vocês abrirem suas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos, enquanto os diáconos trazem o púlpito para mim, por favor. Peço que a luz amarela seja acesa. E eu queria que você desse uma olhada enquanto você está abrindo a Bíblia, na tela, que você vai ver o título da mensagem. Vamos falar junto o que está escrito na tela? Frutificando para a vida eterna. Mais uma vez, frutificando para a vida eterna. Muito obrigado. Vai vir, né? A água, alguém vai trazer. Confirma aí, por favor. Queridos, estamos então dando continuidade à série de sermões expositivos na carta de Paulo aos Romanos. E estamos terminando hoje o capítulo 6. Hoje eu concluo o capítulo 6. Semana que vem, no próximo culto jovem, sabe quem prega? Sabe quem? Sabe quem? Não sou eu, não. É um convidado internacional. Mas ele não está aqui, não dá nem para fazer graça com ele, deixa ele aparecer. Ele estava aí entre nós. Quando ele chegar, me sinaliza. Já eu conto quem vai pregar. Mas, então nós estamos terminando o capítulo 6. E o capítulo 6, ele tem algumas nuances. Ele vai falar da justificação, ele vai falar da escravidão. Éramos escravos do pecado e passamos a ser escravos da justiça, escravos da graça. E agora Paulo vai concluir este capítulo justamente reforçando os valores da justificação. E como ele vai reforçar isso? Destacando que se somos justificados, somos para dar frutos, para multiplicar frutos. E eu queria que você então acompanhasse comigo a leitura deste texto, que é Romanos capítulo 6, do verso 19 até o verso 23, que está na tela. Peço que os irmãos acompanhem com atenção. Nós vamos ler. Eu leio, os irmãos acompanhem. Falo isso em termos humanos por causa das suas limitações humanas. Assim como vocês ofereceram os membros dos seus corpos em escravidão à impureza e à maldade que leva à maldade, ofereçam-nos agora em escravidão à justiça, que leva à santidade. Quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Que fruto colheram então das coisas das quais agora vocês se envergonham? O fim delas é a morte. Mas agora vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus. O fruto que colhem leva à santidade e o seu fim é a vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos orar? Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, esta é a tua palavra proclamada, aberta diante de nós, a palavra do Senhor. Que o Senhor possa falar conosco nessa noite, que o Senhor possa nos ensinar aquilo que precisamos para as nossas vidas. Senhor, que sejamos transformados por esta palavra, aperfeiçoados, moldados, corrigidos, Senhor, e que possamos ter um encontro transformador com a tua palavra, com o teu Santo Espírito, um encontro com o Senhor. Que saiamos daqui abençoados, edificados, fortalecidos pelo teu poder. Em nome de Jesus, amém. Essa daqui é a palavra do Senhor para nós nessa noite, graças a Deus. Queridos, então, como eu estava já dizendo, introduzindo, o capítulo 6 de Romanos, ele vai falar de uma libertação da escravidão do pecado, do poder do pecado na vida das pessoas. E Paulo, a gente já estudou alguma coisa já no começo, e Paulo ele continua argumentando que a gente está ligado a Cristo. Eu falei no último sermão, que nós deixamos de ser escravos do pecado, não para andarmos soltos por aí, porque não existe liberdade neste sentido. As pessoas aí fora têm falado, e eu falei isso semana passada, né? Retrasada, elas têm falado que
importante é sermos livres. Só que o conceito de liberdade das pessoas aí fora é fazer o que dá na telha, é fazer o que quiser, né? Tem uma canção antiga de uma roqueira que ela falava assim: o importante é ser você, mesmo que seja estranho, bizarro, não sei o que. O importante é ser você. Quer dizer, ela está defendendo a ideia de que você pode ser o que você quiser. Existem desenhos que passam para as crianças e dizem isso nos desenhos: você pode ser o que você quiser, sabe? E as crianças veem os contos de fadas mais loucos com essa ideia de que você pode ser o que você quiser. E a ideia de liberdade extrapolada até o seu limite culmina justamente em pessoas que querem ser o que não podem ser. Homens que querem ser mulheres, mulheres que querem ser homens, homens que querem ser outra espécie, querem ser até animais e vice-versa. Talvez existam até animais que querem ser homens, eu não sei. Mas a ideia de extrapolar as liberdades e dizer que eu quero a liberdade chega na loucura de você ser o que você não tem como ser. Não é que você é proibido de ser, sim, você é, mas não apenas é proibido, não tem como ser. Mas você é tão livre, quer ser tão livre que você quer ser o que você não quer. Então veja, esse conceito de liberdade aí fora, essa liberdade absoluta não existe. Não existe liberdade absoluta. Assim como o amor que é defendido lá fora, um amor que aceita tudo de qualquer jeito e acabou e está valendo tudo, isso não existe, não é amor. Porque o amor observa a santidade, a bondade, a pureza. O amor observa a sua fonte, e a fonte do amor é Deus, porque nós não amamos a Deus primeiro, mas Ele nos amou primeiro quando entregou seu Filho por nós, amém? Então o amor de Deus é a fonte de revelação para que você possa amar. E aí eu te pergunto, então da onde vem? Qual é a fonte da liberdade? De quem que vem a liberdade? Do mesmo que é a fonte do amor, de Deus. Qualquer um que desejar ser livre de Deus está preso a si mesmo. E aquele que quiser ser liberto de tudo, terá que ser preso a Deus, escravo do Senhor. É isso que Paulo falou no capítulo 6, escravos da justiça. Éramos escravos do pecado, nos tornamos escravos da justiça. Cristo fez isso por nós, e essa escravidão a Cristo, essa escravidão à justiça, é liberdade. Foi isso que falamos semana retrasada. E aqui Paulo continua o seu argumento desse capítulo, defendendo que, se de fato mudamos de escravidão de um senhor mau para a escravidão de um senhor bom, que é a escravidão, ou seja, ser servos de Deus, escravos da justiça, servos de um senhor que é tão bom que ele não chama de servo, mas nos chama de quê? De amigo. E em João, inclusive, João vai dizer que esse Senhor é tão bom que nos deu o poder, através de Jesus Cristo, de sermos transformados em filhos de Deus. Isso é liberdade. Isso é liberdade. Liberdade é você fazer aquilo que Deus estabeleceu para você. Não tem Deus, você está escravo de você mesmo. Não tem como você se libertar de você, da sua vontade, da sua carnalidade, do seu pecado, se você não estiver debaixo da liderança, do senhorio, da autoridade de Jesus. E aqui então, Paulo, ele dá continuidade a esse argumento, e nós vemos, a partir do 19, algumas coisas, mas eu queria voltar no verso 13, que a gente já falou aqui. O verso 13, ele nos lembra o significado de se apresentar a Deus, porque o texto vai falar de se apresentar a Deus. Se você é escravo agora do Senhor Jesus, escravo da justiça, escravo de Deus, servo dele, então você deve se apresentar ao seu Senhor, e não mais se apresentar ao pecado. Ele falou isso aqui, a gente leu, vou explicar. Mas o que significa se apresentar? É show de talento, sair fazer um número artístico aqui na frente, e Deus está vendo, estou me apresentando para Deus? Será que é isso? É isso? Vamos ver no verso 13, volta um pouquinho na tua Bíblia aí. Não ofereçam os membros dos seus corpos ao pecado como instrumentos de justiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida.
ofereçam os membros dos seus corpos a Ele como instrumentos de justiça. Quando a gente lê isso, principalmente jovem, e tem que entender assim também, adolescente que tem, né, como é que eu vou dizer, a juventude, a flor da pele, aquela coisa, todos os hormônios, então você já pensa logo na questão sexual, verdade, primeira coisa que um jovem ou adolescente tem que se preocupar é isso. Você não vai oferecer o seu corpo para a imundície do pecado, e o pecado na área sexual, seja na pornografia, seja na imoralidade de uma pessoa com outra, ou seja, a fornicação, o sexo fora do casamento, seja a prática heterossexual ou homossexual, não importa, é fora do casamento. E no caso da homossexual é abominação. Então, obviamente, se apresentar a Deus é apresentar o seu corpo para Deus. Meu corpo não é para esse tipo de situação, essa imoralidade. Mas, então eu falei sobre isso, para não dizer que eu não falei. Mas não apenas isso. Tem gente que apresenta o seu corpo para tudo, menos para Deus. Em que sentido? A pessoa nem tem problema naquele caso de imoralidade sexual. Não tem, está bem, está tranquilo, está controlado, graças a Deus. Mas a pessoa de repente foi criada, foi ensinada pela família, tem um sonho. O sonho dessa pessoa é ser médica, fazer medicina. De repente o pai é médico, ou então não é, mas alguém que ela viu que é médico, e quer ser médico. Mas ele quer, e cara, se você for médico, vai ajudar muito em missões, com certeza. Seja médico, mas veja, ele não está preocupado com missões, ele não está preocupado com Deus, ele está preocupado em ser médico. E se tu perguntar para ele, tu quer ser médico para quê? Ah, porque eu gosto, porque eu me sinto que tem a ver, que eu quero ajudar as pessoas. Falou bonito. Pô, porque ganha bem também. Não, falou bonito também, porque ganha bem. Quero ser médico. Mas quando você vê essa pessoa, está tão preocupada em ser médico. Sabe que o pré-vestibular, o vestibular, tem que passar quase que em primeiro para entrar nas vagas. A relação candidato-vaga é absurda. Aí ele estuda igual um maluco. Ele, vou estudar tanto. Ele está apresentando o corpo dele, o cérebro dele, a mão para escrever, os olhos para ler livros, apresentando o corpo dele, pensando que está fazendo algo bom, e não está. Sabe por quê? Porque aquilo virou um ídolo, aquilo virou idolatria na vida dele. Ele não vai mais à igreja, mas ele tem simulado para fazer. Geralmente é no Elite, propaganda aqui. Geralmente é no Elite, mas tem outros, Baense e tudo mais. Eu fiz Baense, mas nunca deixei de ser crente, e nunca deixei de ir à igreja. Ah, mas vestibular é domingo, claro, mas não é todo domingo. Só que de repente essa pessoa desapareceu da igreja, porque ela apresentou o corpo dela para medicina. Afinal de contas, medicina é uma coisa boa, não é verdade? Não, é um ídolo. Agora é um ídolo. A gente pensa quando lê o texto que é só falar de sexo, aqui resolve o problema do jovem. Não, o adolescente está doido. O jovem está doido, desesperado. Eu tenho que ser alguém na vida. Meu amigo, você tem que ser salvo, para começar. Para tu ser alguém na vida, vou te dar a dica, tu tem que ser salvo. Porque se você não for salvo, você é alguém, mas não é na vida, é na morte. Você está condenado. Agora, se você for salvo, aí de fato você é alguém em Cristo, na vida, vida de Deus. A primeira coisa, tem que ser salvo. E quem é salvo é discípulo. Segue Jesus, obedece Jesus. E você não vê Jesus falando assim: falte à igreja o ano inteiro para fazer medicina ou qualquer outro curso. Não, Jesus não fala isso. Jesus fala assim: não se preocupe com o que comer, com o que vestir. Deus cuida. Ele fala isso. Deus cuida da planta, Deus cuida da natureza. Deus não vai cuidar de você, vai. Não se preocupe. É isso que Jesus fala. E Jesus ainda fala mais: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ah, pastor, como que eu vou passar no vestibular? Quem disse que é para passar? Minha mãe. Ah, mas a Bíblia disse. Entendeu o que eu quis dizer? Quem disse? É claro que o ideal é que você passe. Eu não estou dizendo que... Caraca, o pastor falou que não é para passar. Claro que é para passar. Eu passei, minha esposa passou, eu passei em concurso, minha esposa passou. Tem um monte de gente aqui já adulto que passou em concurso. O problema não é esse. O problema não é esse. Eu posso falar, tem lugar de fala, né? O pessoal fala que está na moda isso. Tem lugar de fala. Fiquei na igreja na minha adolescência, minha juventude. Fiz vestibular Baense, tinha projeto não sei do que eu nem lembro mais os nomes. Projeto verão, projeto inverno, projeto primavera, projeto militar, projeto civil, projeto qualquer coisa. Eu estava em todos.
mas eu estava na igreja, estava vivendo a minha vocação de crente, de discípulo dentro da igreja. E eu não estou tirando onda não, só estou falando porque é verdade. Não gostou? Não posso mentir, entendeu? Aí eu vejo que a galera não quer fazer isso, a galera fica azucrinada, desesperada. Eu sei que tem pai que também fica, né, preocupado. Eu entendo os pais, e se tem algum pai me ouvindo aqui, eu te entendo. Mas também queria dizer que você às vezes é um motivador para o seu filho abandonar a fé. Quando você é o primeiro a negligenciar a fé do seu filho, você faz o seu filho negligenciar a fé, você obriga ele a negligenciar a fé. Porque você tem que ser alguém na vida que vai para o inferno, alguém na morte. Então quando a gente lê isso aqui de apresentar os corpos, não é só sexo, e tem que ter coerência. O sexo é no casamento, entre homem e mulher, para não ter dúvida, que casamento é só homem e mulher. E o que passar disso é amaldiçoado. Agora, qualquer outra coisa pode ser um ídolo. Eu queria destacar isso. Tem gente que fala, minha vida, eu não tenho tempo de ir na igreja. Meu amigo tem tempo sim, está no celular direto, falando, fofocando, fazendo um monte de troço. Mas quando tu fala que é para ir para a igreja, não, eu estou estudando, mentiroso, sem vergonha, e chamo mesmo, sabe por quê? Porque eu já fui igual. Não dei tanto mole assim, mas já fui adolescente, sei o que é inventar história, entendeu? Sei o que é jovem causeiro, entendeu? Eu vou dar uma lapada hoje, hein? Não queria não, mas resolvi. Você acha que Paulo está falando de sexo? Paulo está falando de qualquer pecado. Paulo está falando, você se apresenta, o seu corpo está sendo apresentado para Deus, você vem à igreja. Não estou escalado, tem gente que fala isso, eu não vou na igreja aproveitar que eu não estou escalado. E não estou falando só quem é do louvor não, tem a galera do louvor, mas tem a galera da recepção, da mídia, um monte de coisa. Não, eu vou porque eu estou escalado. Eu não vou, porque eu não estou escalado, aproveitar para descansar. Não. Você vai equilibrar a sua vida, tem que ter sabedoria, mas não é isso. Eu queria dizer para você que todo crente está escalado para estar na igreja. Você tem uma missão fundamental, que não é tirar foto, não é ficar passando slide como esse bonito que está aqui na frente, não é fazer som, não é tocar, não é vir aqui à frente pregar igual eu estou aqui. O seu primeiro compromisso é adorar o nome de Deus na casa dele. E o seu segundo, não menos importante, compromisso é cuidar do seu irmão. Ah, pastor, calma aí. Eu vou vir para a igreja para cuidar do meu irmão? Claro, como? Como é que eu vou cuidar do meu irmão? Imagina, eu estou na igreja, estou sentado, sentei no banco aqui. Aí estou assistindo o pastor pregar ali, bonito. Como que eu cuido do meu irmão sentado aqui? Como? Pastor, me explica como. Assim, ó, enquanto o pastor está pregando aqui, você está sentado aí ouvindo a palavra que está sendo alimentado. Ou seja, você veio para receber, para ser abastecido. Mas você está orando, observando teu irmão, você vai observar que tem irmão que precisa de uma palavra e o Espírito Santo está te incomodando para falar com ele há muito tempo e você está ignorando, porque eu não estou na escala. Meu amigo, você está escalado, você é discípulo de Jesus, você tem que cuidar do teu irmão. Não, isso é coisa de pastor. A classe, teve uma classe agora, terminou, aconselhamento bíblico. É claro que essas modalidades são para 18 anos em diante, né, dos jovens para cima. Então os adolescentes têm a classe de adolescente. Mas assim, tem gente que vem falar comigo, eu não vou para a classe de aconselhamento bíblico porque eu não vou ser pastor. Eu fico pensando, irmão, quem é que vai criar uma EBD que é só para pastor? Pensa, quem vai criar uma EBD na igreja? Não vem para essa não, estou fazendo propaganda, mas é só pastor. Faz sentido? Então a pessoa já pensou errado. Mas mesmo assim ela podia ter perguntado, sim ou não? Podia, né? E quem vai na classe como essa, por exemplo, vai descobrir que a Bíblia fala que todo crente tem que cuidar do seu irmão. Todo crente tem que cuidar do seu irmãozinho. Eu não tenho nada para fazer hoje na igreja. Tem, cuidar do seu irmão. Tem, ter comunhão com ele. Tem, ajudá-lo, ter amizade com ele, desenvolver mais contato com ele e observar se ele precisa de alguma coisa. E às vezes ele vai precisar de uma palavra. Às vezes ele vai pecar. Só você entendeu que aquilo ali é pecado. E você tem na palavra como ajudá-lo a sair do caminho da morte, mostrando para ele que aquilo é pecado. Da mesma forma, em outro momento vai ser você, ele que vai cuidar de você. Essa dinâmica está faltando no nosso meio.
A gente precisa disso. Tem gente que está preocupado só em fazer medicina, fazer direito, fazer mal feito, fazer vestibular de alguma coisa, passar em alguma coisa, porque quer ser alguém na vida. Meu querido, você é alguém em Cristo. E se você é alguém em Cristo, o que Paulo está falando, não ofereçam seus membros, os membros dos seus corpos ao pecado, à injustiça, mas ofereçam a Deus. E aí vamos ao ponto 2. Como nos apresentávamos ao pecado? Isso aqui eu coloquei dessa forma pelo seguinte, que Paulo aí está escrevendo o seguinte: a gente tem que lembrar que a gente, para o pecado, a gente estava pronto. Para o pecado tu é o primeiro a chegar. Para o pecado tu está ligando e está chamando gente para ir. É isso que Paulo está falando aqui. Para o pecado tu faz isso, para a safadeza tu faz isso. E não é só sexo, é toda a idolatria que cerca o ser humano. Tu é o primeiro a chegar. Está marcado que horas? 7 horas, tu chegou 6. Agora marca uma reunião de oração, marca uma vigília. Vai ter vigília agora, 22 horas. Marca uma reunião de oração, marca um culto jovem que seja, marca juntinho, separadinho, marca qualquer coisa, marca. Tá rindo por quê, gente? Tô engraçadinho, né? Ah, tá, entendi. Marca. De vez em quando eu faço isso para ficar mais suave. Marca. O cara não vai, e se vai, vai no final. Ainda fala assim, não, porque eu tive uma festa do meu tio, cachaceiro, bêbado lá que não é crente, estava evangelizando ele. Mentira, estava na sem vergonhice que ele armou lá para você. Quando Paulo fala aqui no verso 19 e 20, ele está falando isso aqui, ó. Falo isso em termos humanos, por causa das suas limitações humanas. Assim como vocês se ofereciam ao pecado, era o primeiro a chegar no pecado, você tem que ser melhor ainda para Deus. Aí ele diz assim vocês faziam isso, apresentaram a escravidão, a impureza e a maldade, que leva a mais maldade. Agora vocês têm que se oferecer para a escravidão da justiça, da santidade, da obediência a Deus. Eu quero saber quem é o primeiro a chegar para ser santo, quem é o primeiro a chegar para servir a Deus, quem é o primeiro a chegar para se apresentar diante de Deus. Deus, eu sou teu. É isso que Paulo está falando. Pô, pastor, eu queria ouvir um negócio que me animasse. Vem para a vigília que vai te animar. Agora tu vai apanhar para ficar molinho. A carne vai ficar molinha assim, ó. Aí depois o fogo de Deus vai vir queimando, ó. Churrasquinho santo, ó. Tu vai ver na madrugada aí, ó. Se liga só. Aí, olha só, no verso 20. Quando vocês eram escravos do pecado, vocês estavam livres da justiça. Por quê? Porque vocês eram escravos de outro senhor, do pecado. Agora vocês são livres do pecado. Então são escravos de quem? De quem te libertou. Quem te libertou? Jesus. E qual o nome dessa libertação? Justificação. Somos escravos da justiça. Cadê? Paulo está perguntando, não vão se apresentar como se apresentavam? Primeiro na fila? Temos que nos apresentar, ser o primeiro a chegar. Tem gente que não é o primeiro a chegar. Não é o primeiro a chegar no culto não, gente. Vocês estão entendendo? É se apresentar com a mesma vontade ou mais vontade. Dedicação. Quando você fazia lá fora. Pastor, nunca tive lá fora. Mas também nunca teve aqui dentro, irmão. Tá bravo pro teu lado, hein? Então assim, tem que ser alguém que se apresenta por inteiro. Beleza? Entenderam? Terceiro ponto. Comparando com a antiga vida. Você tem que se apresentar a Deus como você se apresentava no pecado, com mais dedicação até, mas também fazendo uma comparação com a vida antiga. No verso 21, Paulo vai explicar. Ele diz assim: que fruto vocês escolheram das coisas que vocês faziam, que se envergonhavam? Ele ainda vai dizer assim: o fim dessas coisas, o final dessas coisas, a conclusão disso, o objetivo, o fruto disso é o quê? Morte, ele fala. Então ele está dizendo assim: compara com a sua vida do passado. Qual era o fruto daquilo que você vivia? E aí tem gente que é teimoso, já é de Deus, mas está vivendo ainda no pecado, querendo a morte. Paulo está falando assim: o fruto disso tudo é morte. Lembra? O que você colhia disso? Morte. Meu querido, se você quiser ser médico só por ser médico, se você quiser ser advogado e negligenciar as coisas de Deus, ficar enfiado no vestibular, no pré-militar, não sei o quê, ou se você quiser também não fazer nada, ser um à toa, um preguiçoso que não serve para nada, não importa.
não quer servir a Deus, meu querido, você está escolhendo o pecado, idolatrando o curso, a faculdade, a carreira, que você nem perguntou para Deus se Deus concorda com ela, porque no final das contas você só pode escolher uma carreira se for para a glória de Deus. E se você quer ser um mendigo, um preguiçoso, também está errado, está idolatrando a si mesmo, a sua preguiça, a vontade de ficar fazendo nada. Eu não sei qual é a tua situação, eu sei que o fruto de todas essas coisas é que você é escravo não da justiça, mas você é escravo do pecado. E o fruto desse pecado é morte. É isso que Paulo está falando. Então compara. Esse é o fruto do pecado. E qual é o fruto? Da obediência a Deus, da salvação, da justificação. É a vida eterna. Nós vamos ver adiante. Veja o próximo ponto. Quarto, porque podemos dar frutos. Vamos ver que fruto é esse. Então você vai se apresentar a Deus, que o fruto do pecado era a morte, mas também porque você dá o verdadeiro fruto agora, o fruto que vem de Deus, o fruto da vida eterna, o fruto que está escrito no versículo 22, veja aí. Mas agora que vocês foram libertos do pecado, se tornaram escravos de Deus, e o fruto que colhem leva à santidade, e o seu fim é a vida eterna. Se o fim do pecado é a morte, o fim da justificação, da salvação, da graça, o fim da obediência, o fim da santidade é a vida eterna. Pegou a diferença? Meu querido, eu não estou falando com você, pastor, eu quero saber do meu futuro, o que vai ser o meu futuro. Ué, se você for um idólatra, se você for um escravo da sua própria carreira, do seu próprio plano, do seu próprio sonho de ser o que você quer ser, e não submete nada disso a Deus, se você quer ser escravo disso, o seu fim deve ser, talvez, um homem bem sucedido, um grande profissional. Na maioria das vezes nem isso vai ser, mas se for, será um grande profissional, um grande cirurgião, médico, não sei o que, advogado, juiz, que olha como é que está o nível dos nossos magistrados para falar nisso, né? É isso que vai ser, escravo do pecado, grande magistrado para isso. E no final é morte. Vai ser um médico, vai ajudar um monte de gente, e no final vai para onde? Vai para onde? Para o hospital? Não, vai para o inferno. É isso que está em jogo. Eu quero saber o que vai ser da minha carreira, meu amigo. Primeiro queira saber o que vai ser da carreira espiritual, da corrida de salvação e de santificação. No final tem uma coroa. A carreira da idolatria, no final tem morte. Último ponto. Por que que a gente tem que se apresentar a Deus? Porque temos um prêmio no final. Um prêmio no final. O versículo, um dos versículos mais conhecidos da Bíblia, Romanos 6, 23, que diz assim: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Pergunto para vocês, o que Deus falou para Adão, no jardim, quando disse que era proibido comer da árvore que ficava no centro do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. O que Deus falou para Adão? Quem sabe? Seminarista certa, né? Parabéns. Vou dar mais uma chance, porque ninguém ouviu ele falar mesmo. A chance para vocês. Certamente o quê? Caramba lá, pegou a visão dele, né? Isso. Certamente morrerás. Não pode comer o fruto daquela árvore. Se comer, vai acontecer o quê? Vai morrer. Então o salário da desobediência é o quê? Que morte entrou ali a partir de Adão? Morte física. A partir dali toda a natureza foi corrompida para a morte física. Tudo passou a morrer. Ok? Todo mundo entende isso que eu estou falando? E não morreram imediatamente, mas caminharam para a morte. Todos morreram. Adão está por aí? Andando por aí? Tá? Alguém viu Adão? Eu vi ele ali. Está ali Adão? Morreu. A morte física. Tá? Além da morte física, a morte espiritual. Afastamento de Deus. Sim ou não? E tem uma última que
todos também nascem nessa condição, condenados desse jeito que eu estou falando, condenados à morte eterna. Quem crê no Filho será no futuro, será salvo. Mas quem não crê no Filho, já está no presente, já nasceu assim, condenado à morte eterna. Morte física, morte espiritual, que é afastamento de Deus, e morte eterna, que é a condenação final. Então, quando a gente lê esse versículo sob essa perspectiva, vamos ler de novo. O salário do pecado é a morte. Que morte? Morte física, morte espiritual, afastamento de Deus, e morte eterna, condenação final no lago de fogo e enxofre. É isso que está aqui. Mas aí ele diz, aí tem um mais, uma conjunção. O pessoal que quer passar em primeiro aí no vestibular, conjunção o quê? O mais aí é o quê? Adversativa, parabéns. Está mais próximo da aprovação, muito bom. Mas o dom gratuito de Deus, ou seja, o presente que é de graça, redundante, né? Dom é presente, presente já é de graça. Dom gratuito, redundância, para não ter dúvida que é de graça, beleza, pessoal? O dom gratuito de Deus é o quê? É morte? Morte é o pecado. De Deus é o quê? Vida. E ele diz aqui, vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então você vence a morte física, vai ressuscitar. Você passa a ter vida espiritual, o teu espírito ressuscita e você passa a ter comunhão com Deus. E você no último dia vai ter vida o quê? Eterna, vai estar na presença do Senhor por toda a eternidade, amém? É difícil escolher qual é a melhor coisa aqui para a sua vida, qual é o melhor fruto, qual é o melhor presente, qual é o melhor pagamento aqui para a sua obra. A sua obra, que obra que você tem que ter? Uma obra de pecado ou uma obra de obediência a Jesus? De obediência a Jesus, porque vai te dar o quê? Vida. Pela obra que você vai ter de obediência? Não, pela obra de Jesus, que te capacita a também ter obra de obediência. Então, depois dessas explicações, eu pergunto, dá para ficar negociando de caosinho? Dá para ficar de conversinha? Pô, tem que ver minha vida, tem que resolver, não dá para ir na igreja, estou sem tempo. Cara, quando eu falo com algumas pessoas, o cara fala assim, estou sem tempo. O cara nem casou, nem filho tem, nem cachorro tem. Se tivesse um cachorro, a gente ainda aceitava, entendeu? E quando tem cachorro, nem limpa as necessidades do cachorro. Quem limpa é o pai e a mãe. Comida não sabe fazer, mas sabe comer e digerir também, entendeu? Pelo amor de Deus. E o cara fala para mim que está sem tempo. Estou resolvendo minha vida, está muito complicado. Meu amigo, se eu te contar a minha história, só minha semana, tu vai desistir. Me leva a Jesus, entendeu? Me leva a Jesus. E tu vem com a maior cara de pau falar para mim, tá difícil, pastor. Não, eu te entendo. O teu córtex pré-frontal, cérebro, ele está em desenvolvimento. Então ele não consegue processar, fazer planejamento a longo prazo. Eu te entendo, você está crescendo, desenvolvendo, adolescente. Até 25, 20, você acha que é 21, 22, ainda está em desenvolvimento. Dizem que até 25, aí eu já não sei. Mas esse cérebro está desenvolvendo. Eu te entendo, meu irmão. De coração eu te entendo. Só que eu quero dizer uma coisa para você. Jesus com 12 anos não estava na universidade, até porque não existia. Jesus, com 12 anos, ele estava em Jerusalém, na casa, ele falou, na casa do meu pai. Ele sabia que era o pai dele, sabia que José era o pai adotivo. Jesus estava na casa do Pai Celestial, com 12 anos, e a família dele foi embora. Ele não priorizou, presta atenção, os pais dele que estavam cuidando dele, e não pecou, e não desobedeceu, não foi um caso de desobediência. Ele estava na casa do pai legítimo dele, o pai por essência, que é o Pai Celestial, e ele estava diante dos mestres da lei, debatendo e aprendendo, estudando e ensinando também, que ele era sinistro. Ele estava lá. Você está fazendo o quê? Eu só estou no curso elite, no curso baense. Ai, está muito difícil. Ai, meu Deus do céu, pastor, tem que ver. Meu querido, nós fomos criados numa cultura, numa geração, para imbecilizar todo mundo, para infantilizar todo mundo, para idiotizar todo mundo. Você foi criado, não pelo seu pai, mas a nossa sociedade está criando, né, cidadãos e afetando a criação dos pais, para que você seja inferior, para que você seja um cara que fica no TikTok lá,
Né? Pô, pelo amor de Deus. Sei nem fazer. Não, assim, claro que a gente tem que ter bom humor, mas gente, a gente só tem que ser idiota, é isso? Nós fomos chamados para idiotice. Deus vos chamou para serem idiotas na presença dele, é isso que está na Bíblia? Deus nos chamou para santidade, para obediência, para viver a vida em abundância, para ser servo dele, para ser discípulo dele. E você quer ser o quê? Não, pastor, eu não estou querendo ser idiota do TikTok, não. Eu só quero ser médico, pô, isso é sinistro, é maneiro. Não, tu não entendeu. Eu sei que você quer ser médico, mas Deus quer que você seja médico. Você quer ser médico para quê? Porque, pô, vai ser bom, vou tirar onda e tal, vai dar certo. Quem confiar na carreira, quem colocar sua segurança no concurso, gente, o Brasil parou, o mundo parou no ano de 2020. Se bem que médico tinha emprego, trabalhou nesse caso. Professor também, fica a dica aí. Mas assim, bota a tua segurança em alguma coisa, de repente o mundo todo para. E o que vai ser de você? E o que vai ser de você? Então eu queria que você prestasse muita atenção nisso. Passa para o próximo slide para a gente terminar. Temos 5 lições aí, ó, que eu anotei resumindo o que a gente estudou. Pode passar para o próximo, meu querido irmão. 5 não, perdão, 4. 4 lições, 5 era o outro. 4 lições. A primeira lição. Não está entendendo direito o que eu estou te falando? Ponto 1 aí, ó. Lembre-se da sua vida antes de Cristo. Pastor, eu nem me lembro, glória a Deus. Mas se você parar para investigar e lembrar mesmo, tu vai ver que tu não queria nada com Deus. Tu vai ver que tu não tinha alegria. Tu vai ver que você estava na desobediência. Na desobediência dentro de casa. Nem consegui estudar, tu estava conseguindo estudar. Nem para médico. Já que eu falei tanto de médico, nem para isso. Então, minha dica para você hoje, você que é crente, lembra da sua vida antes de Jesus. Pastor, eu nasci na igreja. Mentira, nasci no hospital ou dentro de casa. Dificilmente você vai nascer na igreja. Tá? Fala a verdade. Você foi criado na igreja. Ou você nasceu no hospital ou em casa. Não, pastor, eu nasci no Uber. Deu tempo de chegar. Brincadeira. Não, eu estou brincando, mas eu estou querendo dizer o seguinte. Lembra da sua vida antes de Jesus. Pô, pastor, eu não lembro. Eu estava cuidando dos candidatos ao batismo no ano passado, na semana passada, retrasada na verdade, o batismo foi semana passada, mas na semana retrasada a gente estava nas entrevistas, e muitos falaram, pastor, eu fui criado na igreja, eu não lembro de um dia extraordinário assim que eu abandonei o pecado e fui para Jesus. Eu dou glória a Deus, sabe por quê, queridos? Eu até falei isso no culto jovem Pé na Estrada da semana passada. Melhor testemunho não é você contar que você era um bêbado, que vivia drogado, que está curado, que encontrou Jesus. O melhor testemunho que você pode dar é o seguinte: eu era pecador, eu estava escravo do pecado, e eu nem lembro disso, porque eu fui criado dentro da igreja, e um dia eu entreguei minha vida para Jesus, e eu nem lembro o dia que eu entreguei minha vida para Jesus, que eu só lembro que eu sempre criei em Jesus. Entende o que eu estou dizendo? Tem criança, minha filha lembra porque a gente ajudou, mas assim, eu entreguei minha vida para Jesus com 3 anos. Você acha que eu ia saber explicar para alguém isso com 3 anos? Eu só consegui lembrar direito, porque eu lembrava mais ou menos da cena, e eu pesquisei até na igreja, que foi aqui, eu fui aqui na frente e tudo mais. Mas eu quero dizer, pessoas que foram criadas na igreja não vão ter memória clara de um dia espetacular, eventualmente, um dia porque você estava ali nas drogas, aí Jesus te resgatou dali. Não tem isso. Quem foi criado na igreja tem o melhor testemunho para dar. Eu não era drogado, eu não vivia nas drogas, esse é o testemunho. Eu não precisei ser curado disso. Eu fui criado pelos meus pais me ensinando o evangelho. E eu não lembro de um dia que eu não conhecia Jesus. Eu não tenho um dia que eu lembre na minha vida que eu estava em dúvida. Eu não tenho um dia na minha vida que eu tinha medo da morte, do pecado. Eu sempre tive segurança em Jesus, desde que eu era pequenininho. Esse é o melhor testemunho. Esse é o maior testemunho. Ah, pastor, mas eu não tenho essa história. Eu sou como o ladrão da cruz. Eu cheguei por último. A sua história é tão bonita quanto a história de alguém que foi criada na igreja. Porque a beleza da história não é da onde você veio e nem o que você estava fazendo. A beleza dessa história é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê.
É o Evangelho que resgatou você, que nem lembra que era pecador direito, porque era pequenininho. Ou você, que estava afundado lá no tráfico de droga. Jesus te resgatou com o poder do Evangelho. Não há maior manifestação de poder. Presta atenção nisso. Não há maior manifestação de poder. Eu estou falando isso várias vezes, que pessoas precisam ouvir. Tem gente que acha que a maior manifestação de poder é morto ressuscitar. E realmente, se um defunto levantar do cemitério ali, vai dar notícia. E eu ainda vou sair correndo, tá doido? Entende? É poderoso. Lázaro ressuscitou, não é poderoso isso? Quem foi que fez isso? Jesus. Quando Jesus morreu do túmulo ali, quando Jesus morreu ali, e estava na cruz, né? E já entregou o Espírito, diz a Escritura, houve terremoto, eclipse, o que aconteceu? Do cemitério, dos túmulos, saíram mortos, ressuscitaram e começaram a pregar o Evangelho. Que coisa mais poderosa que essa, não é verdade? No Velho Testamento tem relato de ressurreição. O filho da viúva de Sarepta, né? Que eu sempre lembro aí o pessoal, que Elias foi instrumento de Deus para ressuscitar. Isso é maravilhoso, é poderoso. Mas o que a gente viu aqui em Romanos capítulo 1, nós estamos já no capítulo 6. Mas quem lembra do capítulo 1 do ano passado, que a gente estudou isso aqui, eu falei e repito, não há maior manifestação de poder. A maior manifestação de poder, do poder de Deus, é transformar pecador, seja ele uma criancinha que foi criada na igreja, que nunca se perdeu lá no tráfico de droga, não sei aonde, ou aquele cara que está lá no Estado Islâmico, sei lá de onde, não importa. Transformar pecador, escravo do pecado, em servo de Deus, escravo de Cristo, escravo da justiça, amigo de Deus, filho de Deus. Não há maior manifestação de poder. Então o poder do meu e do seu testemunho é Jesus. O poder do meu e do seu testemunho é o Evangelho que te alcançou. E eu então digo para você, lembre da sua vida antes de Cristo. Pastor, não lembro. Então você só diga isso, que foi o que eu disse para o pessoal do batismo. Eu era pecador. E aí eu perguntei, você lembra de uma classe que você foi lá na frente? Alguns lembram. Aí eu contou. Então lembra disso, eu fui criado na igreja. Eu não lembro de um dia que eu estava afastado de Deus. Glória a Deus. Você não lembra da morte, só lembra da vida. E diga, eu fui resgatado por Jesus. Eu sei que eu sou pecador. Eu sei que eu fui escravo do pecado. Nasci em escravidão do pecado. Mas eu sei que hoje, e eu sempre fui criado pelos meus pais no Evangelho, hoje eu sou liberto, hoje eu tenho a liberdade de Deus, que na Escritura é escravidão da justiça. Segundo ponto, agradeça a Deus pelo cuidado dele. Se você foi criado na igreja, ele te preservou de toda essa confusão que outros tiveram que passar para poder vir para Jesus. Você não precisou passar por nada disso. Você não precisou ser escravo das drogas, escravo da prostituição. Você não precisou estar envolvido com nada disso. Jesus te preservou disso tudo e te salvou. E se você se encontrou em alguma situação dessa e Jesus te resgatou, glorifique a Deus, porque não há maior poder para resgatar pessoas senão o Evangelho. Terceiro, cuide da sua saúde espiritual. Tem gente que está cuidando do corpo, malhando, fazendo dieta, mas ninguém quer fazer a dieta espiritual. Qual é a dieta espiritual? Simples. Leia a Bíblia e faça a oração. Faça a oração. Faça a oração. Leia a Bíblia, faça a oração. Se quiser o quê? Sim, vai. Se quiser. Muito bom. Se quiser. Para terminar, vai. Leia a Bíblia, faça a oração. Faça a oração. Acabou? Se quiser, querido. Aí o final eu errei. O mais importante é que essa musiquinha tão bobinha, ela tem uma mensagem poderosa. Você quer crescer? Você quer ter saúde espiritual? Para poder viver essa vida de liberdade sendo escravo da justiça? Leia a Bíblia e faça oração. Estude a palavra. Tenha comunhão com Deus na palavra dele. Ore sempre. E venha à igreja. Faltou isso na música. Corpo de Cristo. Congregar, Hebreus 10, 25, não deixem de congregar, como costume de alguns, antes cuidem uns dos outros, admoestem uns aos outros, enquanto se aproxima o grande dia. É isso que está dizendo. Então, meu querido, palavra de Deus, oração e casa do Senhor, amém?
Pastor, só faço palavra de Deus e oração. Casa do Senhor eu não faço, que eu estou fazendo vestibular. Está desnutrido espiritualmente. Já estou avisando. Não vai crescer. E se bobear, Deus não vai deixar nem passar. Eu conheço inúmeros relatos de jovens e adolescentes que abandonaram a igreja para estudar igual um doido, porque a escola manda estudar dia de domingo, porque ela quer você estudando igual um doido. Estudou. Sabe o que aconteceu no final? Não passou. Aí ele ficou preocupado, orou. Conheço pelo menos 4 casos assim. Falou com Deus, no outro ano vou fazer de novo. Estudou. Não foi à igreja, não serviu a Deus. Não passou de novo. Aí no 3º ano ele falou, vou fazer diferente. Eu vou dar o meu melhor para Deus. E o que sobrar é para estudar, para as outras coisas. Ele fez o princípio da palavra de Deus. Sabe o que aconteceu? As demais coisas foram acrescentadas e ele passou. Simples assim. É tão exato quanto matemática. Mas você precisa ter fé. E para ter essa fé é preciso ser filho de Deus. É preciso ser nascido de novo. É preciso ser escravo de Deus e não do pecado. Senão a tua carreira, que é tão linda, que é tão bela, que é tão... Quem vai dizer, falar contra uma pessoa que estuda, não é verdade? Mas é idolatria. Quem vai falar de uma mãe que cuida bem do seu filho, mas ela, na verdade, quem olha lá no fundo sabe que ela está idolatrando o filho? Quem vai falar mal de um pai que cuida da sua família? Às vezes ele está idolatrando aquela situação. Então, meu querido, não coloque nada no lugar de Deus. Leia a Bíblia, faça a oração e venha à casa do Senhor. Essa é a dieta espiritual. Se estiver fazendo isso, vai ter saúde espiritual. E as demais coisas vão ser acrescentadas. 4º e último ponto. Você tem 2 caminhos. Palavra de Deus que existem 2 caminhos. O caminho da vida e o caminho da morte. O caminho da morte é largo ou é estreito? Fácil. Ele está fácil, está pertinho de você. Você só faz assim, você já está ali, ó. Dá só um passinho para o lado, você já está no caminho. Agora o caminho da vida, a Bíblia diz que é o quê? Por que é estreito? Porque o mundo ainda está sofrendo. O universo ainda está sofrendo com os efeitos do pecado, da morte. Então quando você escolhe o caminho da vida, que só há em Jesus, você escolhe a contramão. Mas a orientação da palavra de Deus é escolher não apenas o caminho da vida, mas a porta da salvação, a porta da vida. Minha palavra para você diante desse texto é que você, hoje, seja você já crente, seja você cristão de verdade, seja você cristão de mentira que está descobrindo isso agora, ou seja, não é cristão, ou seja você mesmo um visitante, um amigo que nunca entregou sua vida para Jesus, está me vendo aqui pelo vídeo ou está aqui presente? A palavra é a mesma. Escolha a vida. Escolha a vida. E a vida num mundo como esse é difícil. O caminho da vida é apertado. É ter que estar servindo a Deus, estando na casa do Senhor, lendo a Bíblia, orando, e ainda tendo que estudar, vestibular, concurso, sei lá o que você está fazendo, concorrendo com um monte de gente que só tem isso, estudar para fazer. Você tem que estudar, servir a Deus, estar na casa do Senhor, discipular o teu irmão, ele discipular você, você pregar o evangelho, cumprir a missão de Jesus. O caminho da vida é esse. Mas Jesus não deixa desamparado ninguém que escolhe a vida. Ele tem vida abundante para todos nós. E pode ter certeza, se você escolher o caminho da vida, não só a vida eterna você vai receber, mas bênçãos terrenas, materiais. A prova que você queria passar, você vai passar. A não ser que Ele queira te dar uma coisa diferente, melhor, você vai passar. Porque Jesus falou que as demais coisas serão acrescentadas. Toma posse disso. Não escolha o caminho da morte. Não corra atrás do que comer e do que vestir. Foi Jesus que falou. Busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas que é comer e vestir serão acrescentadas. Enquanto você insistir nas coisas desse mundo, você só vai colher, segundo o que a gente leu aqui em Romanos 6, morte.
Mas no dia que você escolher a vida, que é um caminho apertado nesse mundo, mas escolher a vida, você vai colher vida. E as demais coisas serão acrescentadas. E Deus quer sim que você seja médico. Deus quer sim que você seja advogado. Deus quer sim que você seja um professor. Deus quer que você seja juiz. Até quantas necessidades a nossa nação tem. Precisamos de juízes retos diante de Deus. Precisamos de médicos que não fazem aborto diante de Deus. Precisamos de advogados que não torcem a lei. Precisamos de professores que não desencaminham os nossos filhos e as crianças. Precisamos, e Deus quer usar você. Mas enquanto você apostar a sua segurança nestas coisas, Ele não vai te dar. Não vai. Se a tua segurança for na tua carreira, já morreu. Tu pode até ser um médico. Tu pode até ser um juiz, vai fazer igual o que eles estão fazendo aí por aí, que está nas notícias. Deus te chamou para ser escravo da justiça, e para dar fruto de obediência, santidade, vida. Escolhe a vida. Pastor, minha carreira. Escolhe a vida. Mas o que vai ser da minha carreira? Tua carreira, a carreira que importa é a corrida que tem um prêmio no final, e não é a profissão, o casamento legal, a família bonita. O prêmio é a coroa da vida. Os apóstolos, que carreira tiveram, queridos? Pescadores, cobrador de impostos que andava com prostituta, rebeldes, rebelião, que faziam rebeliões, zelotes. Seguiram Jesus, o que é que ganharam? Queridos, todos morreram, exceto João, que morreu de velho. Isso é o Evangelho. O Evangelho não é a minha carreira. Tua carreira o que, meu amigo? Quem quiser salvar a vida vai perder, mas quem perder a vida por amor de Jesus, salva. Pastor, minha carreira. Pastor, eu quero casar. Deus quer que você case, provavelmente quer. Deus quer que você tenha uma carreira útil para o reino, com certeza. Mas Deus quer que você adore somente a Ele. Você não vai adorar a família que você vai formar. Você não vai adorar e idolatrar uma carreira profissional. Você vai lembrar de Jesus. O que Jesus ganhou nessa vida? Jesus foi um grande juiz, uma grande autoridade. Não, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, foi servo, obediente até a morte e morte de cruz. Por que tu quer ser alguma coisa? Você só tem que ser como Jesus. Mas o pior de tudo é que Ele é tão legal que Ele deixa você ganhar alguma coisa. Ele é tão bonzinho, Ele não vai deixar você morrer. A maioria das pessoas aqui, ninguém vai morrer, precisar morrer por causa de Jesus. Ninguém. Muitos morrem, e muitos morreram no passado. A maioria aqui, quase ninguém vai precisar. Tenho certeza absoluta aqui. 1%, se tiver, que talvez um dia vai ter que morrer por causa de Jesus. Desse auditório aqui. Ele é muito bom. Ele só quer que você esteja disposto a morrer. É como Abraão, que estava disposto a matar o filho, mas nem precisou matar. Pegou a ideia? Não vai precisar. Mas Deus quer saber se você é capaz de morrer. A resposta que você tem que dar: não sou, mas tu podes me fazer capaz. Eu não vou chamar para vir aqui à frente. A gente tem que terminar o culto já, que vai ter vigília. Só vou dizer uma coisa para você. Enquanto você falar para mim, a minha carreira, a minha vida, meus projetos, a palavra de Deus está dizendo para você assim: o caminho da vida, a vocação, o chamado de Deus para você. Ah, mas foi meu pai que me ensinou. Fala para ele isso. Se ele não gostar, manda falar comigo. Quero que ele abra a Bíblia para mim e diga que é desse jeito.
que é do jeito dele. Eu desafio qualquer pessoa a abrir a Bíblia e dizer que o que eu estou falando aqui está errado. Deus te chamou para morrer, mas não vai precisar. Olha que legal. Você só tem que se dispor. E Ele ainda vai te dar a carreira que tu tanto quer. Pior que Ele vai dar, que Ele é bom, é misericordioso. Se fosse eu no lugar, não dava não. Por isso que eu não sou, Deus que é. Eu não ia dar, mas Ele dá. Mas enquanto você procurar essas coisas, Ele pode até te dar isso, Ele deixar você conseguir isso com a sua força. Porque o ímpio consegue, você também vai conseguir. Mas mesmo que você consiga, você não vai ter nada disso. O que você está procurando não vai te satisfazer. Agora, no dia que você entregar sua vida para Jesus, de verdade, Ele te dá a carreira que você tanto quer, porque Ele também vai querer para você. E se não for essa carreira, Ele vai te dar uma outra melhor. E se não for, Ele vai dizer, minha graça te basta. E se Ele não te der nada e falar, minha graça te basta, o que vai acontecer? Você vai dizer assim, caramba, é mesmo, eu não preciso de nada mesmo. Você vai estar satisfeito. Você não vai ter fome, não vai ter sede, não vai ter necessidade de nada. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz, o Senhor é o meu pastor, e de nada terei falta. Nada me faltará. Nada me faltará, não é a carreira que Ele vai te dar. Nada me faltará, que se der a carreira, se não der a carreira, não importa. Isso não satisfaz, o que satisfaz é Ele. E isso não vai faltar. Se você for pobre, e Deus vai deixar pessoas serem pobres. Se você for rico, e Deus vai permitir pessoas serem ricas. Não sei qual é o teu destino nessa vida aqui no mundo, se você vai ser pobre ou rico. Mas eu sei dizer uma coisa para você: se você for pobre e não tiver comida na tua casa, tu não vai ter fome. Se você for pobre e não tiver água na tua casa, não vai ter sede. Se você for pobre e a roupa estiver rasgando, de alguma forma você vai costurar e ela vai durar. Porque é isso que aconteceu para todos aqueles que serviram a Deus. E a graça de Deus vai te satisfazer ao ponto de você dizer: eu sou pobre aos olhos do mundo, mas aos olhos do reino espiritual eu sou rico, porque eu tenho tudo. E se você for rico, que você não confie em nada dessas coisas, porque o que te satisfaz é a mesma coisa que satisfaz o pobre, é Jesus. Então, escolhe a carreira, escolhe o projeto aí de casamento, escolhe mesmo. Eu dou uma força, eu sou casamenteiro. Quer conversar comigo? Desencalho todo mundo, não tem problema nenhum, sem problema. Mas não confia nisso. Não deposita a tua esperança nisso. Não deposita a tua esperança. Eu tenho uma família linda, minha filha é linda, minha esposa é linda, meu filho é lindo, Deus me deu. Mas a minha confiança não está nisso. A minha confiança está em Jesus. A sua confiança tem que estar somente em Jesus. Que para tanto o Senhor nos abençoe. Vamos orar.